Bem, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Pedro, faço parte da Pulsar, Marisa também, uma das responsáveis pelo Talks, da Total Físio. Bem, pessoal, primeiramente agradecer a presença de todos para mais um evento que nós vamos ter. E hoje, né, a gente tem o costume de trazer profissionais que trazem valor, que agregam bastante à fisioterapia. E esses profissionais, eles vão nos engrandecer com palestras na área da atenção domiciliar. E dessa vez, nessa edição, quem vai nos abrilhantar com essa palestra são duas amigas, a Evelyn e a Etienne, as meninas de São Paulo, fazem parte do Instituto Reabiliter. E elas vão falar sobre traqueostomia e decanulação, né? Um assunto bem importante, sobretudo na área da atenção domiciliar, tanto no modelo de negócio particular quanto na saúde suplementar. Então, vocês que fazem parte, que são apaixonados pela atenção domiciliar, mais uma vez obrigado pela presença, que vocês possam ter uma noite aí de muito aprendizado, beleza? Mas queria agradecer aqui a presença de Etienne e a presença de Evelyn, minhas amigas. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Agradecer aqui pela Marisa, minha parceira, minha amiga, por estar aí mais uma noite. Mari, quer falar alguma coisa? Fica à vontade também. Estou liberando o pessoal aqui. Eu só tenho a agradecer, aprender com essas sumidades da fisioterapia domiciliar, ainda mais com esse tema tão específico que é a pediatria, né? Na atenção domiciliar a gente acaba tendo muitos desafios de comunicação, é uma dificuldade muito grande, então eu só venho aprender. Estou aqui junto com todos os demais para aprender muito com essa dupla. Muito obrigada. Exatamente. Então, meninas, é, o show é de vocês aí, fiquem bem à vontade. Acho que quem vai começar é a Evelyn, depois a Isso. Etienne, e a gente, ao final, vamos separar período para a gente poder tirar dúvidas, para a gente poder discutir um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Pedro e Mari. É um prazer para nós estarmos aqui hoje, né, justamente para falar de um assunto que a gente gosta muito e que a gente tem aí tido bastante experiência nos últimos anos, né, que são as crianças e os adolescentes traqueostomizados e o preparo para a decanulação, né? Então, para a gente fazer todo esse processo, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Então, é por isso que é tão importante deixar claro algumas questões, né? A gente vai falar sobre os impactos, as indicações, né, da traqueostomia normalmente, o impacto funcional da presença dessa cânula, né, na via aérea do paciente. Ela não é inócua, ela salva vidas, mas ela traz algumas repercussões funcionais. E o fisioterapeuta tem que estar bem atento a essas repercussões funcionais, né? As complicações, às quais ela pode estar relacionada. Para isso, nós vamos abordar. Tem um microfone aberto, tá? Para isso, a gente precisa entender quais são os reflexos que as vias aéreas possuem e quais ela deixa de ter funcionante com a presença da cânula. As alterações que a gente precisa observar no processo de reabilitação e decanulação, né? A gente tem que sair da era de traqueostomizado, é passar a sonda e colocar no BIPAP, isso não reabilita o paciente, isso não agrega nada à qualidade de vida desse paciente, muito pelo contrário, né? O que a literatura traz de protocolo de decanulação e o que a fisioterapia efetivamente pode fazer por esses pacientes, tá? A traqueostomia, que é uma cânula, né, que é uma prótese ventilatória, ela está indicada em condições em que há um longo período de intubação, né, nos pacientes adultos, isso já é bem estabelecido. Na população infantil, isso não é tão claro, tá?
tem uma variação, eu tenho um desvio padrão aí de indicação de cânula de traqueostomia para pediatria bem largo, tá? Normalmente, os pacientes com disfunções neurológicas ou pulmonares crônicos são os mais elegíveis para esse tipo de abordagem, né? Para esse tipo de implementação da traqueostomia. E muitas vezes também ela está relacionada, a indicação dela, para várias tentativas frustradas de desmame e extubação do tubo orotraqueal. Quando a gente traz as complicações, né, alguns relatos, né, na literatura trazem que a cânula, a presença da cânula, ela traz algumas complicações só pelo fato dela estar ali, né? São essas complicações relatadas, por exemplo, granuloma, infecção de repetição, obstrução da cânula, a decanulação acidental, a fístula, né? E muitas vezes também morte relacionada, né, ao falso trajeto, alterações decorrentes dessa prótese. A mortalidade normalmente tem a ver com a comorbidade que esse paciente tem, mas apenas a cânula de traqueostomia, ela tem uma mortalidade específica que varia na literatura entre 0 e 5,9%, ou seja, não apenas algo inócuo, né? Quando a gente fala 6% de risco de mortalidade específica somente da presença da cânula, a gente está falando de um percentual considerável, tá? Quando a cânula ela é estabelecida, né, na via aérea do paciente, a gente fica pensando, bom, só na parte boa, né? Ela vai diminuir a resistência da via aérea, o paciente vai respirar melhor, com certeza. Só que ela traz uma série de outros poréns que muitas vezes a gente não fala sobre eles, tá? Por exemplo, o desvio do fluxo aéreo para o estômago do pescoço, ele praticamente inutiliza as vias aéreas superiores, né? E a gente tem que lembrar que o sistema respiratório, ele começa no nariz e vai até o pulmão, então, ou seja, existe uma interdependência entre essas estruturas anatômicas e o volume pulmonar, ele é muito dependente também do volume das vias aéreas superiores, de ar presente na via aérea superior. Então, com certeza, né, isso em longo prazo vai trazer algumas repercussões das quais a gente vai falar. Outra coisa, redução de pressão e quantidade de fluxo também nessa região supratraqueal, redução da força de fechamento das pregas vocais e uma alteração de fala, redução. Alô, tem alguma coisa aberta, gente. Redução da elevação da laringe, isso tem um impacto muito grande na questão da deglutição, né, que a fono vai e precisa estar envolvida nesse processo, porque tanto o paciente traqueostomizado, para o seu dia a dia, ele precisa ter um acompanhamento interdisciplinar, multidisciplinar, como também no processo de decanulação, esse é um processo também que envolve diversos profissionais, tá? Então, isso impacta muito também na elevação da laringe, e um paciente dispásico que é um paciente que vai ter maior propensão a pneumonias aspirativas e infecções respiratórias de repetição. E é importante também dizer que, por exemplo, a presença do cuff nas cânulas de traqueostomia, ela só se justifica se o paciente tem ventilação mecânica, contínua, né? Ao contrário do que se pensa, um cuff insuflado, ele não previne a broncoaspiração, tá? Região supracuff, mas a função vai estar comprometida, né, de toda a questão de pressurização, passagem de ar, reflexos nas vias aéreas supratraqueais. Também ocorre uma redução da pressão infraglótica, o que compromete sua vedação. Tem vários problemas decorrentes dessa traqueostomia, fora, né, o biofilme que forma nessa cânula, né,
que implica numa troca frequente. Na pediatria, é muito comum a gente ver trocas programadas mensais. Entretanto, a gente sabe que isso não acontece de forma efetiva. Alguns grupos realizam essas trocas de cânulas mensais, mas normalmente não é uma coisa que a gente observa em todas as crianças que têm traqueostomia. Então, esse paciente ele fica mais propenso a microaspirações, a broncoaspirações do que fica retido no supracuff, né? Essa é a questão do cuff totalmente insuflado permanentemente, né? Numa tentativa de proteger essa via aérea, isso não é verdadeiro, né? Isso prejudica a deglutição e compromete uma série de outras funções. Então, o ideal, assim que o paciente estiver fora, né, da ventilação, ele tem que ser reabilitado e esse cuff tem que ser desinsuflado o mais precoce possível, tá? E isso leva a um aumento exponencial no número de infecções desse paciente. Reflexos existem nas vias aéreas. Bom, a gente tem a oclusão laríngea, ela ocorre por um reflexo, né? E tem como função auxiliar também a deglutição e a tosse. Também esse reflexo é importante, ele é desencadeado quando tem um processo de irritação mecânica ou químico na mucosa laríngea, e o responsável por essa oclusão laríngea são os músculos pireoaritenoides, que são inervados pelo nervo laríngeo inferior ou recorrente. Então, a gente tem uma série de receptores e funções nessa região que deixam de ser normais, né, que passam a ter uma função anormal pela presença da cânula. Reflexo apneico, né, que impede a aspiração de materiais não aéreos, porque quando o material não aéreo chega nessa região, automaticamente ocorre uma parada da respiração, justamente para ter o fechamento glóteo. Isso também deixa de acontecer de forma adequada, né? Porque como você tem uma região altamente sensitiva, né, a estímulos mecânicos, químicos, quando você deixa de ter o estímulo acontecendo naquela região, as respostas podem se tornar hiperresponsivas ou arresponsivas ou hiporresponsivas, né? Como qualquer área do nosso organismo que deixa de ter o estímulo naquela região. Eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, com o sistema proprioceptivo tendíneo, né? Se você enfaixa um, uma articulação ingessa, você começa a andar de novo, por você não ter tido aquele estímulo recorrente, você perde a resposta, você tem que reabilitar novamente essas respostas. E isso acontece também com as vias aéreas superiores, né? Então, esse reflexo apneico ele deixa de funcionar de forma adequada, ocorre uma incoordenação entre a respiração e o fechamento glótico, o que acaba também facilitando os engasgos e a penetração de material não aéreo na via aérea. O reflexo de deglutição também fica muito comprometido, né, porque ele tem que ter uma mecânica integrada ao centro respiratório, aos núcleos do trato solitário e ambíguo, e também a participação do sistema nervoso autônomo. E o que ele faz? Ele para a respiração, né, numa inibição inspiratória, fecha a glote e fecha as falsas cordas vocais. Com a presença da traqueostomia, isso acaba ficando comprometido, que o ar não acaba subindo na fase expiratória. Se o indivíduo acordado, 80% da deglução ocorre na fase expiratória. E o indivíduo dormindo, isso pode acontecer tanto na in quanto na ex. E esse reflexo ele fica totalmente comprometido também com a presença da cânula. Esse reflexo expiratório, ele nada mais é do que uma breve expiração que não ocorre uma inspiração subsequente. E ele é também desencadeado por receptores que estão nas pregas vocais e previne também a entrada de material nocivo no trato respiratório. A cânula se encontra abaixo das pregas vocais, então você acaba não tendo o ar passando por ela frequentemente. E isso acaba também inibindo e alterando as respostas reflexas. O reflexo de tosse, ele também, além do estímulo neural, ele depende também do volume pulmonar. O volume pulmonar tende a ficar menor
né, com a presença da cânula, porque eu tenho uma via aberta praticamente o tempo inteiro, o volume pulmonar acaba caindo, porque também eu perco o volume na via aérea superior, e isso impacta no volume pulmonar total. Fora isso, o reflexo neural está comprometido, né? A questão de resposta reflexa. E tem a ver com questão irritante, né? Que é o mecanismo irritante, que são os mecanismos tussígenos, que está na laringe, na faringe, na traqueia e na pleura. E isso acaba impedindo de ocorrer esse volume inspiratório acentuado que precede tosse, o fechamento da laringe, a expiração ativa, o relaxamento do músculo cricoeritenoide e a expulsão explosiva do ar. Tudo isso fica comprometida com a presença da cânula, né? É lógico que a gente tem o componente, por exemplo, da comorbidade que levou esse paciente a ter a cânula, a estenose ou um componente neurológico central que também vai interferir nessas respostas, a gente tem, então, um agravamento de todas essas questões. O paciente traqueostomizado, principalmente a criança, normalmente é uma criança com multidiagnóstico, multidisfunções, né? Então, a gente acaba tendo ali que lidar. O primeiro passo é ter que entender quais são essas disfunções, conseguir separá-las e graduá-las, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que a avaliação é o principal ponto do tratamento, né, da reabilitação. Continuando também o reflexo de espirro, que é o que acontece mais nas fossas nasais, né? Também vai estar comprometido, então eu acabo perdendo todos esses reflexos protetores das vias aéreas, que acabam ficando com respostas alteradas pela falta de estímulos constantes, que é o que acontece numa via aérea íntegra, né? Sem a presença de uma prótese. Na verdade, quando a gente vê a cânula de traqueostomia, a gente tem essa impressão aqui, a gente está vendo um iceberg, né? A gente vê, tem microfone aberto, gente. Isso. A gente vê a ponta do iceberg, que é a saída da cânula lá da traqueia, mas o que eu falei, a gente pode dizer que é o que está ali abaixo da linha da água, né? A gente tem um grande iceberg. A gente precisa entender muito mais que aquilo não é apenas uma passagem para a traqueia, tá? Uma das coisas que a criança costuma desenvolver ou que leva a criança a uma traqueostomia é uma condição muito complexa, que é a estenose traqueal, né, que acaba sendo um estreitamento anormal de um ou mais anéis da traqueia. Ela pode ser tanto congênita quanto adquirida. A adquirida ela é muito comum por conta de intubações recorrentes, de intubações que falharam, um pós-intubação traqueal traumático. Então, é muito importante que o fisioterapeuta saiba quem é esse paciente, né? Ele precisou de muitas tentativas de intubação. Essa via aérea era difícil. Está a broncoscopia após a extubação dessa criança? Por que não conseguiu extubar? Qual é o grau de estenose, né? Isso tem muito a ver com traumas repetidos, né? Tumores, está relacionado a doenças inflamatórias, radioterapia, e ela acostuma se manifestar por falta de ar e estridor de diversos graus. A graduação, né, mostra, normalmente essa avaliação, né, é feita via broncoscopia, então ele mostra o grau 1, vai desde sem obstrução alguma até 50% do lúmen, o grau 2 de 51% a 70%, o grau 3 de 71% a 99%, e o grau 4 quando não se detecta mais lúmen, né, pela broncoscopia. Então, entender qual é o grau de estenose é importantíssimo e qual a programação, né, cirúrgica desse paciente também, né? Se é um paciente, qual é o nível dessa estenose, se é traqueobrônquico, se é subglótico. Isso é tudo muito importante para a gente entender se existe possibilidade de decanulação. Mesmo que não exista, esse paciente ele tem que melhorar muito a condição dele com a cânula, né? E não é por isso que a gente vai deixar de dar alguns estímulos para esse paciente também, tá? Oi? Bom,
os protocolos de decanulação que existem na literatura, né, eles falam que para a gente evoluir para uma decanulação, esse paciente continua com o microfone aberto aí. Para evoluir para uma decanulação, esse paciente ele tem que ter uma avaliação endoscópica, uma polissonografia, ter uma cânula, um número abaixo, não precisa trocar várias cânulas e também nem precisa ir para a cânula metálica, tá, gente? Isso não é mais consenso, principalmente porque a cânula metálica ela gera um peso nessa traqueia, que às vezes acaba prejudicando muito. E fora que para esse processo acontecer de forma adequada, a gente precisa tentar adequar a válvula fonatória. A válvula fonatória ela é um ponto importante desse processo. E a cânula metálica, ela impede esse passo, tá? A gente tem que conseguir pelo menos uma oclusão de 48 horas, né, com essa polissonografia e essa endoscopia. E é muito difícil ter fenestração em cânula pediátrica. É muito difícil ter fenestração em cânula pediátrica, mas quando está presente, ela também pode ser uma forma de auxiliar esse processo, tá? Mas a gente não vai falar sobre cânula fenestrada porque isso não é comum na nossa população. Fisioterapia, gente, a gente tem que sair desse limbo, né? Eu sou da época que a gente só enfiava a sonda, né, ocluía, sem reabilitar essa via aérea superior. Existe o flow cuff, era uma coisa assim mítica, né, super complexa e reabilitar esse paciente era zero, né, zero reabilitação, era apenas algo que a gente fazia paliativo, ali enxugando gelo ou tratando uma condição crônica, Ó, como se ela fosse uma condição em 10 aguda. minutos, se não tiverem tomado banho, não vai ter filme. Ó, até 20 para as 9. É 10 minutos. Só um minutinho aqui. Hum? Desligar o microfone dessa aqui. Obrigada. Então, a gente ter, por exemplo, uma reabilitação para esse paciente não era algo corriqueiro. Bom, para isso, gente, a gente precisa pensar em alguns processos, né? A gente precisa pensar em fortalecer músculos, porque são os músculos que vão dar sustentação para essa via aérea, tanto para melhorar a função diafragmática, que tem a ver, quando eu falo de treinamento muscular inspiratório, tem a ver com mobilizar maior volume de ar para cada respiração. E quando eu falo de treinamento muscular expiratório, principalmente envolvendo as vias aéreas superiores, estou falando de estabilidade dessa região através do treinamento e da estabilização de tecidos moles, né? Isso tem uma explicação física, né? Vetorial, e também melhorar indiretamente a deglutição desse paciente. Tem uma fono muito querida, amiga minha, que é uma fono especialista em disfagia, e ela fala a seguinte frase: Evelyn, primeiro, eu amo um físio que treina músculo respiratório porque eles nos ajudam demais. E aí eu queria entender um pouco melhor isso, conversando muito com ela, ela falou assim, vou te dizer uma coisa, quando vocês treinam um músculo expiratório, esse paciente ele vai melhorar a deglutição dele, com a fono, sem a fono, apesar da fono, tá? Então, assim, é uma frase muito enigmática essa dela para mim, porque ela falou assim, você vai impactar positivamente seu paciente, embora essa não seja o seu principal objetivo, mesmo porque eu não tenho nem repertório para avaliar a deglução do paciente. Então, eu acabo impactando positivamente essa função quando eu começo a restabelecer todos aqueles reflexos que eu citei anteriormente, como sendo novamente estimulados, né, além da questão dos músculos de sustentação da via aérea. Tá? Por que eu vou treinar? Porque olha aqui, olhando nessa primeira
figura aqui, existe uma força, né, uma pressão que age de dentro para fora da via aérea e uma força dos tecidos que são de fora para dentro. Se eu pego a via aérea extratorácica, que eu não tenho a caixa torácica atuando sobre essa abertura da via aérea, tenho o tecido, a pressão a pressão que eles chamam de tecidual, né, e a pressão intraluminal. E esse jogo pressórico é o que vai manter essa via aérea aberta. Eu consigo manter essa via aérea aberta quando eu faço uma pressão, uma resistência expiratória. Uma resistência expiratória, consigo aumentar a pressão intraluminal acima da pressão tecidual, tá? E aí, com isso, eu consigo fazer com que essa via aérea vá se abrindo de forma que tem um componente ativo atuando sobre essa abertura de via aérea, tá? Então, olhando aqui, ó, a área de secção transversal, né? Quando eu faço uma pressão muscular, e consigo um aumento de área, né? Um aumento dessa pressão intramuscular, eu consigo abrir a via aérea e deixar o diâmetro dela maior, tá? Nesse outro diagrama aqui tem a área da via aérea superior, né? E o volume corrente. Observem que o 3, né? O 3 e o 4, o 3, a fase expiratória, observe que a área da via aérea fica maior, né? Então, quando cria uma resistência expiratória, aqui também, ó, eu tenho uma via aérea normal e aqui na fase expiratória, uma abertura. Isso também é a explicação pela qual o CPAP funciona muito bem na apneia do sono, né? Quando você coloca uma pressão expiratória positiva, você auxilia a abertura dessa região. Você cria uma resistência respiratória, você também treina essa musculatura para se manter aberta, tá? Então, por isso que é muito importante treino esse. O treino INS, a importância do treino INS é gerar maior volume corrente, tá? Então, olhando aqui de forma simplificada, né, as vias aéreas extratorácicas, elas não se fecham, mas elas tendem a se fechar na fase inspiratória, né, com a descida do diafragma, né, a caixa torácica abre, porque eu tenho um sistema fechado hermeticamente aqui, né, uma caixa pressórica e tem o pulmão lá dentro, e que ela cria pressão negativa aqui, que vai abrir esse pulmão, só que eu não tenho essa caixa torácica funcionando como contraponto na via aérea superior, né? E ela tende a se fechar, não que ela se feche, mas ela tende a se fechar, tá? Quando eu quando eu tenho uma expiração, o que não permite o fechamento da via aérea inferior é o ponto de igual pressão, né? E isso acontece, esse fechamento precoce, quando o paciente tem alguma doença e ele acaba aprisionando o ar aqui dentro, mas a via aérea extratorácica, ela se tende a abrir na fase expiratória. Então, por isso que é importante tanto treinamento inspiratório quanto expiratório para esses pacientes, tá? Então, aqui, para vocês entenderem, tem um videozinho de uma ultrassonografia sendo feita ai meu Deus, num paciente saudável, né? Na hora que ela faz uma expiração contra a resistência, observem que essa região fica mais branca, que eu tenho maior pressão de ar lá dentro, então isso cria uma imagem hiperecóica, e eu tenho um afastamento, né, de todas as estruturas aqui, mostrando que essa abertura, ela realmente, de fato, acontece contra a resistência expiratória. Quando a gente fala de treinamento muscular expiratório, a gente tem um escalonamento, tá? Muitas vezes, embora o EPAP, por exemplo, que é um sistema de resistência expiratória linear, ele não tem a função de treinar músculo, porque ele é uma mola muito simples, ele faz mais uma abertura de via aérea do que estimula músculo. Entretanto, quando o paciente é muito fraco,
isso cria uma ativação abdominal e de via aérea extratorácica, tá? Então, tudo vai depender de quanto fraco é esse paciente. Quando eu estou falando de população pediátrica, normalmente a gente consegue uma resposta de estímulo muscular com um dispositivo como o EPAP. Quando eu começo a treinar crianças muito pequenas, muitas vezes eu consigo estimular ele usando dispositivos simples como o EPAP, tá? Observem aqui que essa criança ela está com uma válvula fonatória e a estimulação da via aérea superior dela está sendo feita na fase expiratória. Por quê? A válvula vai permitir a entrada do ar, mas a saída, essa válvula se fecha e o ar tem que sair por cima. E aí eu estou criando então, uma resistência expiratória para a via aérea extratorácica, tá? Então, a gente pode escalonar isso quando fica muito fácil para esse paciente. O EPAP, ele pode ir para uma VUP ou para um dispositivo de treinamento expiratório específico, tá? Nesse caso aqui é o X1, ou pode ser qualquer um outro, embora a gente vá falar sobre isso daqui a pouco, tá? O inspiratório ele pode ser feito diretamente pela traqueostomia, né? Porque não consigo fazer o inspiratório se a cânula não tiver ocluída. E muitas vezes o paciente não está na fase de oclusão ainda, então a gente não consegue fazer o inspiratório por cima, a não ser que a cânula esteja ocluída. Lembrando que tanto para fazer o treino ex quanto o treino ins por cima, o cuff deve estar desinsuflado ou o paciente deve estar com uma cânula sem cuff. Para fazer pela cânula, né, ele pode estar com o cuff insuflado, não tem problema, embora essa é a primeira providência que a gente toma, que é retirar o cuff da cânula desse paciente. Observem nesse gráfico, né, o quanto modificou o padrão de curva desse paciente, né, no pré-treinamento, no pós-treinamento, né? A gente observa uma diferença importante no alinhamento, no agrupamento das respirações. Isso mostra uma melhor eficiência, né? E no volume corrente, quando o paciente usa, às vezes, até uma pressão muito próxima do que ele estava fazendo, porque a gente faz treinamento em volume corrente com criança, tá? A criança, muitas vezes, ela não consegue, a grande maioria das vezes, ela não consegue fazer uma exalação completa e uma inspiração completa para fazer o treinamento. Então, muitas vezes, esse treinamento é feito em volume corrente. E o que a gente observa? Que existe uma melhora do tempo de sustentação e um maior volume de ar mobilizado, né? Nesse tempo de sustentação, um maior volume corrente, né? E um melhor pico inspiratório de fluxo, né? Mesmo que a força realizada nesse volume corrente não aumente, porque a gente espera que realmente ela não aumente, mas ela vai aumentar o tempo de sustentação e o volume de ar mobilizado. Isso é um resultado muito bom. Esse resultado gráfico, ele quer dizer que houve uma melhora aqui do desempenho muscular. Então, a gente tem algumas variáveis qualitativas também. A gente tem uma série de evidências científicas trazendo treinamento muscular inspiratório como uma ferramenta importante, né? Por exemplo, para retirada de ventilação mecânica. A gente tem, para pacientes não progressivos, hoje, uma retirada de 100% desses pacientes que têm drive da ventilação mecânica prolongada domiciliar, tá? Então, praticamente todas as crianças que a gente pega hoje para que não seja uma doença progressiva, que tenha drive respiratório íntegro, uma retirada de praticamente 100% da ventilação crônica, tá? E também algumas evidências em relação a algumas condições que, mesmo sendo progressivas, respondem bem ao treinamento, como, por exemplo, o POMP. Existem algumas coisas bem interessantes também sobre a melhora de crianças que tenha a doença de Pompe. Mesmo que a gente não vá tirá-las da ventilação, ela melhora a sua condição de qualidade de vida, porque muitas vezes esses pais, eles não querem tirar essa criança definitivamente, sabe, porque isso é impossível,
mas ele consegue, por exemplo, fazer transferências, tirar essa criança da sala para o quarto sem precisar conectar a ventilação. Isso já é um impacto muito grande na vida desses pais e desses cuidadores. Então, esse tipo de resposta, de objetivo, ele é alinhado com o que a criança tem, né, de base. Isso é muito importante que fique claro, tá? Então, a gente tem crianças, desde crianças muito pequenas. A menor criança que a gente treina, ela começou a treinar com 4 meses. Hoje ela está em torno de 8 meses e ela já está períodos fora da ventilação, tá? É muito importante a gente fazer do protocolo, né, treinamento com as vias aéreas e pressurização das vias aéreas superiores, tá? Então, aqui tem um vídeo de uma criança que já está acoplada com a válvula de fala e o treinamento na via aérea superior, né? Em alguns pacientes mais cooperantes, a gente consegue fazer também algo mais direcionado, né? Com o uso de bocal, né? E aqui ela emite som, ela consegue trabalhar, ela diminuiu muito a quantidade de salivação depois do treino e a necessidade de aspirações subsequentes, tá? Então, é muito importante essa questão da pressurização das vias aéreas superiores como parte desse protocolo, lembrando de todos aqueles é, estímulos que a gente precisa fornecer para as vias aéreas superiores, tá? Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma série de vias sensitivas, né, que estão iniciadas no nariz e na faringe, que precisam ser estimuladas, né, e que também percorrem a laringe, a traqueia e os brônquios. Então, quando a gente promove esses estímulos, a gente começa a ter respostas decorrentes dessas estimulações. E, para finalizar a parte que eu vou falar, gente, aqui eu vou terminar falando da válvula fonatória, que recebe esse nome, mas na verdade até as fonos não concordam com esse nome. Na verdade, ela é uma válvula unidirecional. E o objetivo dessa válvula não é a fonação. Isso é uma dor também das fonos, porque muitas vezes as pessoas acham que o paciente precisa utilizar a válvula porque ele vai falar, e não é essa. Não é esse o principal objetivo da válvula. O objetivo da válvula é restabelecer a tala pressórica dentro da via aérea. É restabelecer a coluna de ar, que foi interrompida com a presença da câmara. E fazer com que esse ar saia pelas vias aéreas superiores. E ela é um ponto importantíssimo desse processo de reabilitação desse paciente, tá? Então, a válvula fonatória, ela tem a função de aumentar a pressão subglótica, né? Existe diferença entre as válvulas? Sim, tá? Por isso que existe diferença, por isso que existe diferença entre válvulas de R$ 100 e válvulas de R$ 900, tá? A válvula desse modelo, né? Essa aqui é um modelo que vai também na ventilação mecânica, é uma válvula que tem um fechamento ativo. A microbiologia dela, na hora que o ar passa na inspiração, automaticamente ela se fecha. Ela não depende que o ar retorne para que a válvula feche, diferente das outras válvulas. E isso faz com que a tala pressórica formada dentro da via aérea seja mais eficiente, tá? Então, aumenta a pressão subglótica, favorece a saída de ar pelas vias aéreas superiores e, muito importante, favorece a deglutição. Então, se eu tenho um treinamento muscular expiratório associado ao uso da válvula fonatória, gente, esse paciente vai melhorar, por exemplo, a deglutição de saliva dele. Então, é muito comum que os pacientes cheguem e falem assim, olha, começou a usar a válvula e começou a treinar, esse paciente secou. Ele não tem mais tanta salivação, ele não tem mais tanta necessidade de aspirar. Isso, de fato, acontece, tá? É muito importante sempre ter equipe multidisciplinar, um exame de imagem ou um exame clínico que a gente faz, que é a pressão, medida da pressão intratraqueal, saber se esse paciente é elegível para o uso da válvula fonatória, tá? Porque além de eu ter o cuff desinsuflado, eu preciso que haja passagem de ar ao redor da cânula, tá? Então, isso tudo precisa ser verificado.
E o fisioterapeuta, ele pode, sim, usar válvula fonatória e deve incentivar o uso da válvula, tá? Então, isso é muito importante que fique claro. Então, os critérios para a válvula é que o paciente esteja clinicamente estável e já esteja sem o cuff e que tenha uma via aérea superior prévia. Isso é o principal, tá? E depois a gente vai fazendo a adaptação dessa válvula, primeiro presencial e depois que o paciente já está bem estável e acostumado a alguns períodos do dia com a válvula, isso passa para a família fazer essa adaptação o restante do tempo, tá bom? Então, a Eti vai começar a falar agora, ela vai começar falando da medida da pressão intratraqueal. Amiga, passa a bola aí para você. Oi, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, Pedro, Marisa, obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar de eventos com vocês. Dessa vez, junto com a Evelyn, minha amiga, falando de um assunto tão importante que a gente tem estudado tanto, né? Ela principalmente nos pacientes com paralisia cerebral, doenças, né, com disfunções neuromusculares é, não progressivas principalmente, e a gente tem apresentado um sucesso aí, como ela já tinha mencionado, com os nossos pacientes no quesito de progressão, né, principalmente quando a gente leva impacto, né, traz impacto na qualidade de vida desses pacientes. Mas enfim, né, para dando continuidade aqui do que a Evelyn vem falando, né, agora a gente fala de algumas medidas. Ela comentou da em tamanha importância da, né, do uso da válvula de fala, né, da válvula de fonatória, né, que ela falou que as fonos, a gente também não é única e exclusivamente de uso do fono, e sim é um dispositivo, é um artefato que pode sim ser utilizado pela fisioterapia para ajudar no tratamento, nas disfunções específicas, tá? Então, a gente fala que o paciente não deve ser compartimentado, não é porque da cabeça para cima que é da fono e daqui para baixo que é do fisioterapeuta respiratório, porque há uma interligação e toda essa interligação entre o sistema é extremamente importante para um bom funcionamento do sistema respiratório. E o fisioterapeuta, tratando também com o uso desses recursos, consegue trazer resultados importantes para desfechos da fisioterapia, né? Então, com a válvula fonatória, nesse processo que a Evelyn falou para a decanulação, a estabilidade da criança, né, já com a válvula, com o cuff desinsuflado, para a gente começar a fazer esses tratamentos de treinamento muscular respiratório, para a gente começar a fazer esse tratamento da pressurização das vias aéreas, como vocês podem ver aí no vídeo, há um teste que é a medida Ei, amiga, esqueci, a PIT, né? PIT teste que é intratranstraqueal, Tá. certo? Não, pressão intratraqueal. Intratraqueal, exatamente, né? Exatamente para a gente ver a pressão de ar que passa, né? Para ver exatamente o que ela falou da tala pneumática. Então a gente adapta, né, a válvula de fala um adaptador com um manômetro de pressão e a gente coloca na traqueostomia, né? Esse cuff tem que estar desinsuflado, né? Para a gente saber como está a permeabilidade da passagem do fluxo de ar nessa via aérea. E quando a criança respira, ela tem uma movimentação de ar lá dentro. Então, a gente vê a pressão dentro da via aérea e ela sempre tem que zerar. Na INS e na ESA, ela tem que zerar essa pressão. Se conforme ela for durante o processo de respiração dela, ela for, por exemplo, 0, na próxima respiração 5, na próxima respiração 10, ela está tendo um acúmulo, ela está tendo um aprisionamento de ar. Sabe aquelas crianças que quando a gente coloca a válvula de fala, ou a paciente que a gente coloca a válvula de fala, e de repente ela expulsa, ela empurra aquela válvula longe? Isso quer dizer que ela não tem, né, uma estrutura adequada da via aérea. Ela deve ter, por exemplo, uma estenose ou alguma alteração que impossibilite essa
passagem de ar, esse trajeto da passagem do ar das vias aéreas inferiores para as vias aéreas superiores. Então, essa é uma medida que a gente faz quando a gente vai realizar as avaliações, ou seja domiciliar, ou seja em âmbito ambulatorial, para exatamente a gente saber o momento de começar a fazer o tratamento. Amiga, pode passar para o próximo aí, que você que está com o controle, né? Então, após esse tratamento, a gente consegue, então, de fato, ver que a possibilidade de colocar uma válvula de fala e fazer os treinamentos com essa criança pelas vias aéreas superiores, tá? Então, a gente pode ver esse menininho, que é um paciente há muito tempo com a gente, diversas fotos dele, um paciente de paralisia cerebral, e ele ainda tem anemia falciforme. Então, ele muitas vezes interna no hospital para fazer acompanhamento de exames recorrentes que não tem nada em relação ao sistema respiratório. E toda vez que ele faz exame de raio-x de tórax, o pessoal questiona para ver se esse raio-x é dele mesmo, né? Porque um paciente numa condição, com uma disfunção, né? Na verdade, uma funcionalidade, um GMFCS 5, né, cadeirante, pouco móvel, né, apresentar uma radiografia de tórax tão bonita, com um pulmão tão expandido, é devido a esse tipo de treinamento que é aplicado a ele, né? Tanto treinamento muscular inspiratório, expiratório e também o treinamento de expansibilidade. Então, isso mantém com que ele tenha uma qualidade de vida e que ele não interne mais por motivos do sistema respiratório, tá? Então, esse é um dos tratamentos que a gente faz. Pode passar, amiga. Tudo isso, né, a gente, para quem conhece bem nós sabe que somos muito apaixonadas pelos RELs, né? O que são os RELs? São os receptores de estiramento lento. Eu brinco e falo que eles são os caguetas do sistema respiratório. Como a Evelyn mencionou anteriormente, o sistema é muito sábio, né? O nosso sistema cardiorrespiratório, o sistema nervoso autônomo, ele está presente em tudo no nosso organismo. Então, para os nossos reflexos, para o nosso pleno funcionamento, tudo tem que estar ativo, né? Então, os receptores de estiramento lento são receptores muito sensíveis e muito dependentes de fluxo e volume pulmonar. E eles estão presentes principalmente nas bifurcações das vias aéreas condutoras, mas também nas vias aéreas de troca gasosa, exatamente porque eles são os caguetas, eles são os responsáveis para manter um bom volume pulmonar. Então, se há alguma alteração de fluxo e volume, eles geralmente geram respostas, e essas respostas podem ser, muitas vezes, reflexos que parecem ser algo que a gente acredite que seja, ou por secreção, ou por alguma outra coisa, como, por exemplo, soluços, espirros ou bocejos, padrões respiratórios alterados, né? E esses pacientes, por eles terem essas alterações de comunicação, né? Essa presença dessa prótese, né, de comunicação nas vias aéreas, interrompendo a via aérea superior, é muito comum que esses pacientes eles tenham essas alterações, né, a presença de muitos reflexos de respostas, exatamente por causa dessa mudança de volume, de fluxo e de, né, outros padrões devido a essa alteração da funcionalidade por presença da traqueostomia, né? Então, é tão importante que a gente cuide, né, que a gente faça, então, de fato, pensando nessa adequada funcionalidade desses pacientes. É muito comum, né, o pessoal questionar, olha, vocês estão doidas, né? Como assim vocês estão treinando um paciente traqueostomizado e estão colocando catéter nasal de alto fluxo nas vias aéreas superiores, né? Lembrando dos princípios fisiológicos, né, que o catéter nasal de alto fluxo pode proporcionar, para a população pediátrica, principalmente, quando a gente pensa em umidificação, aquecimento, mas principalmente pressurização, esse é um recurso que pode auxiliar na abertura das vias aéreas superiores e também nesse processo de dessensibilização das vias aéreas superiores. Talvez vocês já tenham essa experiência
de quando um paciente traqueostomizado, se vocês chegam perto com alguma coisa próximo à boca deles, eles nauseiam imediatamente, ou eles, né, alguma coisa que chega perto, eles começam a espirrar. Isso pode ser o que a Evelyn mencionou anteriormente, como uma hipersensibilização ou até uma assensibilização. Então, é um recurso que nos ajuda de vários objetivos, tanto no auxílio da pressurização, na abertura da via aérea, usando também como um dispositivo que cria uma pressão e que ajude, por exemplo, como uma estratégia de resistência das vias aéreas e fortalecimento daquelas estruturas. E aí a gente consegue também enfatizar com os treinos, como por exemplo a VUP, né, para auxiliar tanto no ganho de volume pulmonar, como também nessa comunicação entre as vias aéreas inferiores, as vias aéreas superiores e o treinamento muscular expiratório também. Pode passar, amiga. Bom, esse estudo é bem interessante, que é um estudo de investigação do treinamento de insuflação pulmonar utilizando uma válvula de PIP, né, em pacientes com doenças neuromusculares, na busca de tentar superar algumas limitações, principalmente limitações funcionais como fraqueza muscular respiratória, né, disfunção laríngea. Então, pensando nesse tratamento da fraqueza, né, nesse pensamento das estruturas superiores que são muito dependentes dos músculos expiratórios, né, e também por essa disfunção laríngea, pensando também em tratamento da disfagia, né? Isso consequentemente prevenindo complicações pulmonares e melhorando a capacidade respiratória, né? Isso só mostrou, né, ótimos resultados desses pacientes antes e depois de um período de treinamento. Eles fizeram um treinamento com 120 pacientes, se eu não me engano, mas acompanharam de 6 a 4 pacientes por pelo menos 4 meses, e eles perceberam que quando o pulmão deles permaneciam expandido com aumento de um volume da capacidade inspiratória, da capacidade vital, dada por esse treinamento de insuflação com válvula de PIP, eles melhoravam os picos de fluxo expiratório, consequentemente também, né, o pico que eles chamam de pico de insuflação e de capacidade vital também, né, no estudo, e, consequentemente, quando se mantém um pulmão aberto, os processos de infecção reduzem, então os eventos de febre, os eventos infecciosos desses pacientes acompanhados num longo período reduziram também, tá? Então, isso mostrando que não tem só um impacto também nas vias aéreas superiores, mas também o treinamento respiratório como sustentação para evitar consequências. Esse aqui é um assunto extremamente polêmico, né? E é muito assustador quando a gente conversa com as mães que, para ajudar a reduzir a secreção, é importante que a gente reduza o processo de aspiração, né? Aspirações frequentes é um baita de um problema. Por quê? Porque, gente, a gente está lá de novo rodeado por aqueles sensores, aqueles, né, receptores. E quando os receptores são estimulados, eles provocam respostas reflexas. Toda ação gera reação. E o mais engraçado que seja é que quanto mais se aspira, mais se produz secreção, né? Exatamente por uma resposta. Além disso, esses pacientes, eles podem sofrer com lesões e causar consequências como granulomas ou até infecções por sangramento local. Então, esse aqui foi um paciente nosso que teve uma pneumonia, 7 anos, um acompanhamento lá com a gente no ambulatório, teve que fazer uma lobectomia, e ele, quando foi traqueostomizado no hospital, ele não tinha secreção, ele não tinha nada, mas ele começou a sangrar pela traqueostomia, e quando resolveram fazer um vídeo, eles perceberam que haviam lesões por aspiração. Não sei se vocês conseguem ver aí no cantinho. Parece, eu falo nas aulas que é igual a gente, meus amigos baianos, né, Pedro, daí da Bahia, tomam bastante água de coco. Então, quando eles estão tomando,
né, a água de coco no canudinho, termina a água, eles catam o canudinho e começam a passar no coco para arrancar a carninha, e é exatamente isso que acontece. Então, a gente não pode esquecer que a aspiração é feita por um vácuo, né, e isso causa lesões muito importantes na parede. Esse paciente, ele teve lesão, ele teve sangramento, e ele pegou uma infecção, né, muito grave, que teve como consequência o uso de medicamentos e antibióticos, fora esses granulomas, né? Então, é importante que a gente pense nesse sentido. Pode passar, amiga, no próximo? Então, a gente tem receptores extremamente ágeis e aptos aí para respostas. Eles têm respostas favoráveis e respostas negativas. Então, quando a gente, por exemplo, pensa num tratamento da disfunção das vias aéreas superiores, né, as vias aéreas superiores, eles têm os receptores laríngeos, que eles são responsáveis, não responsivos, na verdade, da pressão, irritantes, fluxo, frio. Então, por exemplo, uma temperatura muito fria, a gente automaticamente, em algum momento, começa com o nariz escorrendo, né? Ou uma pressão, ou qualquer coisa que entre no nosso nariz, a gente tem uma resposta. Na mesma coisa com os pacientes tracostomizados, quando passam por muitos processos de aspiração, eles vão sofrer com uma consequência. E muitas vezes a consequência pode ser vinda e tendo como resposta nas vias aéreas inferiores, né? Como processo de apneia, tosse, fechamento da glote, laringoespasmo, mas, acima de tudo, aumento da produção de secreção. Então, uma das principais orientações que a gente fala para as pessoas é reduzir os processos de aspiração. Então, não é para parar de um dia para o outro, a gente sabe dessa dificuldade. Mas, por exemplo, se aspira 10 vezes ao dia, tenta reduzir para 7. No outro dia, com certeza, vocês vão perceber que tem uma redução de 7 para 5, para 3, até, consequentemente, ser 0. A maioria dos nossos pacientes tracostomizados, eles não têm, não passam por esse processo de aspiração exatamente por essa educação e, lógico, também pelo tratamento, né? Aqui é só um vídeo para mostrar para vocês quanto uma cânula ela é inadequada versus uma adequada, tá? Não há uma padronização entre as cânulas, as marcas. Então, é importante, né, que a gente saiba, é a mesma coisa que a Evelyn falou, uma cânula que custa R$ 100 versus outras que custam 300, há diferenciação, há qualidade, há matéria-prima diferente, então a gente consegue ver no nosso paciente que ele teve que fazer uma troca de uma cânula e ele acabou colocando uma outra marca, e aí gerou o que a gente, né, um aumento da passagem de resistência, aumento da resistência do fluxo de ar, e ele acabou voltando uns passos para trás, ele perdeu massa, até que a gente foi, né, a Evelyn entrou nas fábricas, né, olhou os manuais de instruções de todas as cânulas e realmente viu que havia angulações diferenciadas, e aí a gente conseguiu fazer um relatório exigindo uma cânula adequada, e aí no vídeo da direita, vocês podem ver, ele está falando que a cânula está melhor, ele fala com a cânula, ele come com a cânula, ele corre, ele brinca, e só de ter alterado a cânula já trouxe grande mudança. Então, acho que é outra atenção também que a gente tem que ter com os nossos pacientes. Pode passar, amiga. Estamos quase finalizando. Acho que é importante a gente também mencionar que há um ponto errôneo das pessoas de achar que o desenvolvimento neuropsicomotor, desculpa, que o sistema respiratório é dependente do sistema neuropsicomotor ou do desenvolvimento. A gente tem que pensar que é o contrário, né? Para que a gente tenha um desenvolvimento adequado, principalmente para as crianças, a gente precisa ter um sistema respiratório íntegro ou um sistema respiratório que tenha o seu funcionamento e que possa suprir a demanda, né, de energia para aquele outro sistema. Então, esse é um paciente nosso de sucesso, num paciente nosso de Edwards, que a primeira vez que a gente chegou para avaliá-lo, ele estava na ventilação mecânica contínua, praticamente entregue na cama. Quando a gente fez todo esse trabalho, o primeiro objetivo que o paciente queria era só tirar o filho por alguns momentos da ventilação mecânica, e hoje isso auxiliou que ele fique 100% fora da ventilação, 24 horas por dia com a válvula fonatória,
e isso ajudou e a contribuir ele no seu desenvolvimento neuropsicomotor, e hoje ele anda, ele sai, ele faz festa, vai passear e vai até viajar. Então, isso para a gente ver que o impacto do sistema respiratório tem um impacto muito positivo quando bem tratado no sistema do neurodesenvolvimento, tá? Pode passar, amiga, também. Então, esse outro bebezinho também que já apareceu nos vídeos anteriores, nas fotos, ele foi traqueostomizado por bronquiolite, né? Ele pegou uma bronquiolite muito cedo e ele apresentou um atraso muito importante, tá? Então, além de a gente trabalhar a parte respiratória no processo do sistema respiratório dele, nesse contexto dos cuidados e no processo de decanulação, a importância também que isso foi acompanhando com o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é importantíssimo também a gente entender que uma traqueostomia não traz só comorbidade ou também pode trazer mortalidade, mas também consequências, principalmente quando a gente fala de crianças, tá? Pode passar, amiga, já passou, na verdade, né? Então, os principais critérios aí para decanulação, conforme a Academia Americana de Otorrinolaringologia, né? Ela desenvolveu alguns critérios, né? Onde, principalmente, a necessidade para a gente pensar nesse processo que a criança ou o paciente fique pelo menos 3 meses fora da ventilação mecânica, sem eventos. Então, olha só como é importante a gente pensar nos eventos de aspiração, porque a gente não deve ter eventos de aspiração ou a necessidade de limpeza do sistema respiratório, né? Isso já é um baita de um critério para o processo. Então, se esse paciente precisa ser muito aspirado, não tem um porquê fazer esse processo de decanulação, né? Evidência de pelo menos uma corda vocal móvel, né? Evidência de broncoscopia de vias aéreas pérvias. Então, por isso que o contato entre equipe multidisciplinar é extremamente importante, e o teste bem sucedido de limitação diurna por várias semanas e crianças com 2 anos de idade ou mais, né? Então, o que a gente vê que ainda é um estudo limitado, né? Por otorrinolaringologista, a gente precisava de algo de multicêntrico, mas no geral continua a haver uma grande variação na prática clínica. Pode passar, amiga. E só esse estudo também, próximo, pode passar ali no próximo. Que a gente tem Sim. aqui um estudo que mostra a correlação de traqueostomia com complicações de pacientes com escoliose. Esse estudo aí foi um estudo de revisão de retrospectiva de prontuários, onde eles avaliaram cerca de 102 pacientes, né, que incluíram critérios de inclusão. 96% deles 94 tinham escoliose envolvendo a coluna torácica, alguns outros tinham presentes 12% na coluna cervical. 13 desses pacientes tinham posicionamento ruim, né, documentado da traqueostomia. 31 pacientes tiveram pelo menos uma visita de pronto-socorro, admissão, complicações, né, de decanulação acidental, e isso demonstra que uma boa parcela desses pacientes que têm escoliose e são dependentes de traqueostomia têm anormalidades também anatômicas da traqueia e alguns posicionamentos inadequados do tubo de traqueostomia, né? E as taxas de decanulação também são menores, infelizmente, para essa população em comparação, né, à literatura. Então, alguns dos trabalhos, né, mais trabalhos são necessários para elucidar se a escoliose também predispõe os pacientes a complicações relacionadas à traqueostomia, mas parece que sim, tem um direcionamento que uma boa parte desses pacientes domiciliares com paralisia cerebral ou que tenham, né, a sua mobilidade prejudicada, eles têm presença de escoliose. Isso pode ser um fator prejudicial. Pode passar, Aline. Então, para a gente finalizar, o processo de decanulação, né, envolve o tamanho, redução da cânula, não necessariamente chegando aos valores mínimos, mas uma laringoscopia é importante para evidenciar se há alguma alteração importante estrutural. Oclusão, né? Então a gente não começa ocluindo por longos períodos. Em criança, a gente faz por períodos curtos, primeiro com supervisão, depois a gente vai fazendo a
o acompanhamento e aumentando o tempo. É importante, quando passar por esse tempo maior e a necessidade, né, por exemplo, de inversão de ventilação noturna, com a válvula, ou a solicitação de polissonografia para ver como é que se comporta, né? E para sim ser o processo de decanulação, tá? Isso aqui é só uma polissonografia. A gente lá na clínica tem a polissonografia tipo 1, tipo 4, né? Que é a Biologics. Ela não é uma polissonografia com um grande desempenho, mas ela consegue nos dar um norte, né? E verificar como é que está a condição de apneia desse paciente, principalmente, né, nos índices de apneia e hipopneia para esses pacientes, e ou não a necessidade de uso de outros recursos ou terapias, como, por exemplo, oxigenoterapia ou outros fatores, tá? Então, só para finalizar também, aqui uma dos nossos Eu só abrir um pacientinhos... parênteses, Ah, pode? aqui, tipo, aqui é importante quando a gente faz com o paciente em válvula fonatória ou da forma que ele chegou ali até aquele momento, né, no processo de desmame e decanulação. A gente faz com ele na válvula fonatória ocluído, e dependendo do resultado, a gente acopla uma VNI e faz uma VNI. Então, muitas vezes o paciente vai precisar, e pode ser que ele precise de ventilação não invasiva noturna, né? Então, a gente também faz com o paciente na ventilação não invasiva. Exato. Tá, então aqui é só mostrando o treinamento de uma das nossas pacientinhas no processo ainda, né, de treinamento muscular inspiratório, expiratório, ganho de volume pulmonar. E no próximo ali também, já um paciente não traqueostomia. Aqui no da direita, esse paciente é um processo inverso. A gente está trabalhando com ele para evitar a traqueostomia, tá? Ele muito secretivo, muitas internações, e os médicos começaram a pensar em desconexão laringotraqueal, né? A mãe é fisioterapeuta, mas ela não está atuando tanto e ela não concordava. E aí a gente começou num processo de trabalhar para evitar a traqueostomia. E hoje ele tem resultados excelentes, pulmão super limpinho, fortalecido, a evolução dele nos desfechos, né, que a gente avalia de força muscular, entre outros fatores, né, grande sucesso com eles aí, tá bom? E a gente agradece e estamos abertas aí para perguntas. Uau! Rapaz, não consiga nem respirar aqui. Pessoal, meninas, que aula fantástica. Evelyn, Ed, minhas amigas, vocês são realmente, o pessoal tá falando aqui, né? São maravilhosas, perfeitas. E temos algumas perguntas aqui. Posso colocar aqui para vocês? Pode? Tranquilo? Pode, lógico. Olha só, o Vitor Gaspar, lá no início, enquanto a Evelyn estava falando, o Vitor perguntou: a melhor avaliação da deglutição é o ouvido ou deglutorama? Temos outra avaliação efetiva e eficaz? Bom, o videodecograma é excelente, né? Quando a gente tem a possibilidade, né, da fono capitanear isso é excelente. Então, em algum momento, se possível, é bom que seja feito, né? Mesmo porque, para a gente, isso é um exame que precisa ser capitaneado pelo fono, né? A gente vai fazer um treino pensando na via aérea superior, mas a gente sabe que tem um impacto positivo. Então, lá na USP, a gente vai estar iniciando um processo de um ambulatório de pacientes traqueostomizados, né? Que vai ter uma fono lá, que tem uma fono que já atua lá há muito tempo, e que a gente pretende fazer esse acompanhamento conjunto, né? Tipo, fazendo o videodeglutograma, treinando, vendo se muda alguma coisa. Então, quanto muda, porque os estudos eles trazem já uma evidência muito boa para treinamento expiratório e disfagia. Isso já é bem, tem revisões sistemáticas e tal. E então a gente pretende fazer alguma coisa voltando para isso
né, para avaliar melhor o impacto desse treino na deglutição também. A Juliane, ela perguntou se tem algum exame que avalie de forma dinâmica a via aérea. Seria a ultrassonografia. A ultrassonografia, aí tem a médica, né, a Naso, né, amiga, que mandou pra gente E a desse nosso paciente. nasofibrolaringo, né? É nasofibrolaringo, né? A gente tem um paciente que a maioria dos pacientes, quando eles vão fazer esses exames, eles são muitas vezes sedados, principalmente crianças, né? E você acaba perdendo exatamente essa análise dinâmica da via aérea, né? E aí, muitas vezes do paciente, ele tem uma laringomalácia que não é vista durante o exame e ele acaba evoluindo para um processo de redução de cânula ou muitas vezes decanulação e ele acaba tendo a complicação. Então, a gente tem uma médica parceira que a gente está fazendo acompanhamento com um menininho que sempre aparece nos stories lá, que ela resolveu fazer esse exame com ele com não uma sedação completa, mas que mantesse o drive respiratório dele. E a gente conseguiu ver que durante a fase respiratória, não sei se era fasins ou fasesa, eu acho que é fasins, né? Ele ainda tinha um colapso da via aérea, o que impossibilitou de a gente fazer aquele processo de decanulação naquele momento, né? E então a gente continuou o tratamento, ele agora vai fazer novamente, vai repetir, e a gente espera que, de fato, Que a semana? gente consiga ver. Mas a ultrassonografia é algo que a gente consegue ver imediato. Beleza. A Cristiane, eu estou seguindo aqui, tá, gente? A Cristiane Não, perguntou se tranquilo. a avaliação da pressão intratraqueal, né? A PIT intratraqueal, Isso. só é realizada com o uso da válvula fonatória. Só. Não tem como, porque eu preciso da válvula, né, acoplada para medir se, com a presença da válvula, o paciente está fazendo aprisionamento aéreo. Se ele fizer aprisionamento aéreo, porque a válvula é uma válvula uni, né? Se ele aprisionar, muito provavelmente ele não tem passagem de ar ao redor da cânula, uma passagem satisfatória. Gente, uma válvula de fonatório vocês conseguem comprar por R$ 100 no Mercado Livre e vocês guardem fisioterapeutas para vocês fazerem esse teste em casa, nos pacientes de vocês. A Tem dica, já uma tô dando dica, reserva, né? A tem gente uma tem uma reserva reserva. que a gente acaba dando. Depois eu conto para vocês que a Evelyn é a Madre Teresa dos Das desvalvulados. Ela válvulas, dá a né? válvula das válvulas, sai dando válvula para todo mundo. Daqui a pouco eu conto para Todas. vocês o motivo. Daqui a pouco eu conto. Agora sim, e em relação a essa parte de secreção, né? A Bárbara pergunta aqui: se o paciente sofre com secreção, como irei fazer essa redução? Vocês falaram ali da ideia de ir diminuindo de forma progressiva, mas especificamente como é que vocês sugerem essa É, redução, né? Assim, pode é falar, Aline, pode importante, falar. Pedro, o importante é o seguinte, porque assim, tem paciente que, ao mínimo ruído na cânula, eles aspiram. Tem paciente que chega para a gente que aspira a cada meia hora, tá? E nem é aquele volume de secreção, é o ruído que faz ali dentro. E se você usar o ambu, você já mobiliza. E ao iniciar o treinamento e colocando a válvula fonatória, ele já começa a diminuir muito a quantidade de salivação. A mãe de uma pacientinha nossa, maravilhosa, Thaís, está aqui na aula que eu vi que ela está aí, a mãe da Melzinha, e ela até colocou lá que a Memel diminuiu bastante a quantidade de Perfeitinho. salivação depois que começou a usar a válvula. Por quê? Porque você acaba reduzindo essa quantidade, né, de necessidade de aspiração. Então, o treino concomitante com a redução e o uso de outras formas de mobilizar a secreção é o ideal. Você acaba, na hora que você coloca a válvula, na hora que você começa a treinar, na hora que você reduz a aspiração e começa a usar outros métodos, que pode ser o cocker assist, que pode ser aspiração usando a pressão negativa do cocker assist como uma forma de tirar a secreção, e não a sonda propriamente dita, introduzindo a sonda dentro da cânula, isso tudo já corrobora que haja redução da produção de secreções e melhora da deglutição concomitante com o treinamento.
Perfeito. A Marisa aqui agradeceu a aula. Como é feito o treino de oclusão da traqueostomia? Curtos períodos seria quanto tempo? O que é utilizado na oclusão? Êmbolos de seringa, como em adultos? A pergunta da Cristiane. E ela pergunta também quais os critérios para análise e definição da válvula fonatória ideal para o paciente. Bom, eu falo a válvula fonatória, assim, pode ser a que a gente tem, óbvio que tem válvulas que são melhores, tá? Não tem conflito de interesse, tá? Mas a Fastmoir, ela tem uma tecnologia melhor, né? Ela faz esse testamento dinâmico da membrana, que faz com que a sala pneumática seja mais eficiente. Então, ela tem realmente um preço muito maior, mas as outras válvulas suprem muito bem a nossa necessidade também, tá? Eu gosto muito da Shiley também, que ela tem uma entrada de oxigênio, enfim. Então, a válvula vai depender do que a gente tem disponibilidade, né? Às vezes a família já tem a Passimoir perfeito, se vai começar a colocar na ventilação ou não, tem toda essa questão. Qual que é a outra pergunta, Pedro? Desculpa. Quais os critérios para análise e definição da válvula fonatória ideal? E a outra Então, a foi válvula da fonatória tem que estar como é completamente feito o treino de inflada. oclusão. Curtos períodos, quanto tempo? Quando que a gente vai começar a ocluir? Na hora que a criança ficar em válvula direto. Aí eu vou ocluir, né, e fazer a polissonografia. A oclusão, a gente vai ocluir com alguma coisa que seja fácil de tirar. Pode ser êmbolo? Pode. Pode ser. A gente usa normalmente a pontinha daquela traqueinha do filtro. A gente oclui e deixa uma coisinha para você poder puxar fácil caso precise, entendeu? Tem que ser algo que encaixe, não existe um oclusor padrão, tem que ser algo que possa encaixar e que seja fácil de retirar, né? Caso necessário. E aí, com isso Talvez eu pedido, acho que assim, a gente começa. Desculpa, amiga, talvez acho que esteja perguntando também o momento de começar a fazer a colocação da válvula fonatória antes de chegar na oclusão. É isso? Não, ela falou melhor Não? válvula. Ah, tá, desculpa. Mas para começar a válvula é o mais precoce possível, gente. Tirou da Uhum. ventilação, né? Por Já exemplo, começa. eu vou até usar o exemplo da Mel, né? A Melzinha, ela estava na ventilação direito. Como a gente estava fazendo? Estava treinando. Primeiro começou com treinos por tempo, até conseguir tirar ela da ventilação por alguns minutos, 15, 20 minutos. Depois que ela conseguiu ficar um tempo de treinamento maior, começou com a válvula fonatória e alguns períodos de válvula, entendeu? Então, ela está em desmame da ventilação, mas já está fazendo treinamento na válvula, entendeu? Então, ele é concomitante. Então, a partir do momento que você consegue deixar já alguns períodos curtos fora da ventilação, você já começa a introduzir a válvula, né? Então, isso vai acontecendo de forma concomitante. E a oclusão é depois que o paciente já está em válvula direto. Pequenos períodos, a gente começa com 10 minutos, 15 minutos, sempre sob supervisão. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vi o comentário aqui de Marisa, ela falou de mitos, né? E a gente, né, na Breastfeed, a gente tem até um programa lá chamado Mitos e Verdades. Vocês duas, qual seria o maior mito que vocês falam assim, pô, isso precisa acabar, sobretudo na assistência domiciliar? Eu lembro que a gente estava na Finafis, eu e a Et, a gente conversava muito isso, do quanto que a assistência domiciliar precisa entender que tem muita coisa a fazer, né? Sobretudo em pacientes. Agora, é preciso definir, né? Os pacientes que são crônicos, que eu tenho ali o que fazer, né? Uma abordagem a fazer, e tem os pacientes de reabilitação, né? Que eu tenho ali também o que fazer, está muito Sim, claro. Mas os pacientes crônicos, me parece que são pacientes que é, 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 a gente tem essa. superestimados. Exatamente. Que a gente tem muito a fazer, mas tem o entendimento de que não tem mais nada o que ganhar. Sim, Então, essas duas perguntas aí, o que é que vocês acham que seria mito? O que é que eu poderia ganhar? E como eu faria isso? Né? Porque, assim, a gente está falando
dos profissionais, né? Aqui, na verdade, é um canal de capacitação, de educação continuada, mas, sobretudo, também dentro de casa tem as mães, né? Tem a família, né? Como é que vocês ganham a família nesse sentido? Bom, o primeiro mito é puff não evita broncoaspiração. Puff Como é? Repete aí. insuflado não, Como é? puff Cuff insuflado não não evita evita. É o primeiro mito. Cuff broncoaspiração. insuflado não evita broncoaspiração. Ai, tem que estar com o cuff insuflado, porque ele broncoaspira. Quando você desinsufla o cuff, ele não mais, ele deglute melhor, ele não acumula secreção. Porque eu queria ver vocês engolindo com um ovo na goela. Então ninguém, até o paciente Lá neurológico, ele. Aqui na Bahia a até gente o fala lá paciente. ele. Lá ele é o quê? Ah, então assim, Continue lá, amor. não dá para você engolir até o paciente, porque, gente, o engolir é um ato fisiológico, é reflexo. Então, quando você coloca um cuff lá dentro e pressuriza na traqueia, tem o esôfago na parte posterior. Então, assim, esse é o maior mito hoje da traqueostomia, que a gente sempre fala. Cuff não evita a aspiração, Cuff não broncoaspiração. evita ação. Perfeito, acho Segundo que isso aí vai ficar mito, gravado. né? O segundo mito é que, por exemplo, o paciente, principalmente neuro, né, grave, não pode fazer, por exemplo, treinamento muscular respiratório porque ele não bora, né? Que eu não tenho um paciente cooperante, né? Aí ele vai treinar com o dispositivo máscara, né? E ele vai treinar no volume corrente. E eu tenho, e a gente acaba tendo respostas excelentes com o treino no volume corrente. Perfeito, perfeito. A Cristiane pergunta aqui, ela perguntou aqui agora: a oclusão da traqueostomia deve iniciar com quantos minutos? E a partir de quantas horas já indica o momento ideal para agendar os exames e progredir com decanulação? Começa Cristiane está com bem 10 participativa, ela está minutos, aproveitando bem. começa 10 minutos, 5, 10 minutos, né? E aí, quando ele chega a 48 horas de oclusão, né? Aí você vai fazer, com 24 horas já dá para fazer a polissono, né? E com 48 horas, já depois de 3 meses fora da ventilação, já deixou esse paciente pronto, vai encaminhar para o médico para ele seguir a broncoscopia e decidir de que forma vai ser feita essa decanulação. A grande maioria dos pacientes de traqueostomia crônica, eu prefiro que seja no ambiente hospitalar supervisionado, né? Então, ele vai ocluir e vai ficar ali para qualquer intercorrência. Perfeito. A Fernanda falou aqui, mito, aspiração não evita a rolha. Exatamente. Ô, gente, e parece mágica, assim, sabe? A gente conversa muito com as mães, a gente explica tudo isso que a gente está falando para vocês, os sensores, daquela coisa toda, dá exemplos, mas parece mágica. Quanto mais você reduz, quanto menos aspiração, menos produção de secreção. E é algo nítido e muito rápido. Se no dia, aquele dia, fazia 10, parou, segurou, a gente fala que é para treinar o ouvido, né, das pessoas. Você reduz para 5, já no outro dia já há uma percepção muito rápida de que não precisa de 5 de mais. Então, assim, é muito. A resposta de produção de secreção é muito rápida, é muito rápida. Então, não há necessidade de aspiração. O O paciente é paciente secretivo porque nosso, ele é secretivo porque ele é muito aspirado. não, e tem um paciente nosso que a mãe doa as sondas que ela recebe porque ela não aspira mais ele para o amiguinho da mesma idade que usa mais de 400 sondas no mês. Então, assim, ela usa 0 sonda, vai que use 3 sondas no mês, ele usa por mais de 400. É uma diferença, assim, impressionante. A Brenda perguntou, que eu vi aqui, eu adorei essa pergunta, na verdade. Se o paciente já chega com traqueostomia metálica, qual conduta? Eu entendo que ele vai ser decanulado, certo? Se ele vai ser decanulado, eu já parto para a oclusão e vejo como ele fica. E vou treinando esse paciente a ocluir.
né? Tanto ins quanto ex com ele ocorrido. Agora, se a intenção não é decanular esse paciente, nunca, eu conversaria com o médico a possibilidade de deixar ele com plástica, sem cup, né? Porque te dá mais possibilidades e não faz peso na traqueia. Mas se ele chega com uma metálica, eu já vou partir para a porque eu estou entendendo que esse paciente vai poder ficar sem a cânula, a não ser que haja alguma coisa muito específica na via aérea superior ou se ele for desconectado, né? Se ele for desconectado, aí não tem o que fazer, ele vai ficar com essa cânula metálica para sempre e a desconexão está lá, não tem muito o que fazer. Perfeito. Bom, já estamos terminando, tá, Eduardo, gente? tem uma outra pergunta aqui, qual que é o dispositivo de avaliação da PISA? É um manômetro de pressão, uma válvula fonatória e um conector 22, sim. Não tem um nome, você não vai achar para comprar. A gente dá o nome de pitômetro, mas é a válvula, é um conector, é a válvula fonatória, o conector adaptado junto com o Ah, manômetro e você não. coloca direto na traqueostomia. Eu vou É o fazer uma pergunta aqui interessante. Eu tenho vontade de fazer essa pergunta para você. Amigo, é isso, né? Aí, amigo. É, eu passei esse período, passei a aprender e conviver um pouco mais com a área da atenção domiciliar e eu vejo assim uma realidade dura, né? Para esses pacientes que estão na atenção domiciliar, para os pacientes que estão ali na atenção suplementar, né? Saúde suplementar, operadora de saúde. Não sei se vocês têm experiência, eu também não tenho, mas se vocês, Etienne e Evan, tivessem que entregar resultado para esses pacientes de operadora, o que vocês fariam? Vocês entregariam o quê? E como vocês fariam isso? É uma pergunta difícil? Não, eu sei que é difícil, mas é impossível de responder? Posso só Não, falar, amiga, que é o problema. A gente acha difícil porque o problema é o seguinte: a operadora de saúde, na maioria desses pacientes que a gente vê, quanto maior a complexidade, mais assistência eles têm. E quando eles conseguem assistência máxima, onde inclui pessoas, a enfermagem, sei lá, dispositivos, o pouco que você já entrega, eles entendem que o paciente teve uma melhora e eles tiram quase tudo. Ah, é? Então, a gente teve um problema de um paciente nosso desse, que a gente melhorou ele no sítio, mas queriam tirar tudo. Então, eles não enxergam a Uhum, complexidade que esse paciente ainda tem. Queria levar embora ventilador, queria levar embora. Só que assim, ele é um paciente ainda traqueostomizado, ele ainda é um paciente sindrômico, então assim, a gente melhorou, deu qualidade de vida, mas a gente tem um pouco de dificuldade, né, para entregar, para reduzir custos, tal. Mas ao mesmo tempo eles entendem isso, que o paciente está bom, então tem que tirar tudo. E aí os pacientes perdem até transporte, né, amiga? A gente tem várias histórias assim, não muito. sei qual que é. A gente tem que viver fazendo relatórios gigantescos para não perder as coisas. É. entendi. Então a gente brinca Esse que é às o vezes quando o problema. pessoal pede uns relatórios para a gente, eu falo, você tem certeza que você quer relatório? A mãe, quero. Porque quando eles recebem o nosso relatório, a gente brinca e fala que o juiz não, o presidente, sei lá, o dono da operadora tem vontade de cortar o pulso com faca de rocambole, porque assim não tem nem o que discutir, né? Com que a gente coloca artigo científico, coloca tudo, mas às vezes o pouco que o paciente percebe que teve uma melhora, eles têm a vontade, eles têm que tirar tudo. E aí a mãe fala: não, ele não está entendendo, ele melhorou nisso, mas ele ainda precisa daquilo. Lá vai a gente fazer relatório. Então, a gente entrega resultado, só que eles não entendem, entendeu? Que não Entendi. é, O é paciente difícil, continua é sendo muito complexo. complexo, gente. O paciente continua sendo complexo. Teve um É. relatório que eu tive que entregar, presta atenção mesmo do Edwards. Eu tive que falar assim, olha, ele tem uma síndrome grave e ele só alcançou esse resultado porque ele tinha esse nível de assistência. A retirada desse nível de assistência está em piora do paciente e retorno aos níveis anteriores. Eu tive que ir para esse caminho aí. Aí eles mantiveram.
o home care do menino, as fisioterapias diárias de 2 vezes ao dia. Então, porque eles queriam tirar tudo, eles só conseguiam tinha esse É, nível de assistência, porque senão ele não teria alcançado. Porque muitas vezes a gente faz o treinamento das pessoas, a grande maioria das vezes, né? A gente faz o treinamento das pessoas que cuidam dessas pessoas diariamente. A gente não assume o treinamento dela integral. A gente faz como se fosse uma consultoria. O que importa o pessoal do home care? E sem eles a gente não conseguiria fazer isso. E eles tocam brilhantemente assim, esses pacientes. Quando eles abraçam a causa, eles vão até o fim e esses pacientes melhoram muito, entendeu? Então, emendando um pouquinho com a pergunta que você falou, qual é a grande difícil, qual a grande dificuldade, a gente consegue fazer um treinamento de equipe, a gente consegue entregar resultado treinando pessoas para fazer, e muitas vezes você não precisa de altos investimentos, que também cabe aí com o que perguntaram de materiais. A gente precisa uhum. ter dispositivo de treinamento como se fosse halteres, né? Eu preciso ter dispositivo de treinamento em Z, válvula fonatória, né? E muita força de vontade. É isso que Você vê basicamente que a não gente são precisa. investimentos caros, né? Não são, para o resultado que ele Não traz, são. não são caros, né? Para a quantidade de resultado que a gente tem, o investimento é relativamente baixo. Eu vejo duas coisas aí, vocês já me conhecem bem. Né, assim, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, acho que é necessário uma consultoria, acho que essa apresentação e entendimento por parte das operadoras em si, do que de fato a gente tem capacidade de impactar. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Sim, Para não ter aquela necessidade de tantos relatórios, enfim. Acho que, e aí vocês duas, principalmente, eu estou falando aqui agora, tem um papel muito importante nesse sentido, tá? No sentido de apresentar a realidade, os reais impactos, o que de fato é possível entregar num atendimento domiciliar com baixo custo para um volume muito grande de pacientes que existem aí, né? Inclusive é isso que a gente tem conversado muito, eu e a Eti, no sentido de o quanto que ela pode impactar na atenção domiciliar, porque essas crianças elas estão aí, né? É o que a gente conversa, né? Estão aí. estão Exatamente. envelhecendo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo É. ponto é, de fato, né? E vocês já fazem isso, e a gente está aqui, e a gente, né, já montou uma parceria para que isso pudesse acontecer mais. Acho que os fisioterapeutas têm que apresentar mais os relatórios, mais os resultados que eles de fato geram, né? Para quem quer que Sim, seja, para quem quer que seja o contratante, seja operadora, seja familiar. Eu medida acho de que a gente também desfecho, peca né, muito. Pedro? Oi? Medida de desfecho, né? Exatamente. Perfeito. E É, você falou a palavra, Eve. É a palavra que eu tenho discutido, que eu comecei a discutir com Marisa há algum tempo, que é a relação dessas variáveis que a gente apresenta, que a gente mede, né, com desfechos. Quais são os desfechos importantes para esses meus contratantes, né? Para o familiar está muito claro, né? Para a operadora de saúde, quais são, né? Eu acho que a gente tem que ter esse papel de ceder e apresentá-lo. Sabe por quê? Porque eles não sabem. Eles não sabem, né? não sabe. Então, eu acho que isso E, aqui e é muito um. importante também, uma discussão que a gente tem muito com as famílias, porque quem efetivamente cuida dessas crianças são familiares. Então, alinhar muito com o desejo que aquela família tem, desejo e expectativa, porque quem realmente de fato cuida dessas crianças são os familiares, ele sempre está envolvido no processo, então muitas vezes o que eles querem não é algo, não é nada mirabolante. Eu quero poder pegar meu filho sem poder carregar 552 fios. Nossa, Eu isso é quero muito poder colocar meu impactante. filho, eu quero poder pegar Uhum. meu filho e levar ele no E levar na sol porta, por na 5 minutos porta. na porta, É. entendeu? Então, Isso é assim, valor. Isso é valor, né? o que eles querem não é muito. Então, dar essa voz para a família é muito importante, porque eles são Perfeito. os grandes responsáveis por isso tudo. Então, assim, existe essa tríade que é muito importante de ser, que não pode ser, né, invalidada, na verdade, né? Perfeito. Pessoal, 9h40.
20h40. Se deixar aqui, a gente vai até meia-noite. Então, eu tenho duas notícias para falar com vocês. A primeira notícia é uma ótima notícia, é dizer que essa aula ela vai ficar gravada e ela vai estar disponibilizada no canal do YouTube da Seja Pulsar, tá? Só irem lá no link no Instagram da Pulsar e lá tem o link para o canal do YouTube. Se não tiver, amanhã vai estar, tá? Segunda notícia, eu falo ou você fala, Ed? Dia 14 Ia. de dezembro. Eu vou fazer o convite, né? Porque eu tô ouvindo você falar tantas vezes, eu vou falar dessa vez. O meu sonho é falar com a Tinha. Dia Ai, que bobo. 14, Jornada da Sobra Feed PED respiratória em São Paulo. Ela não fala assim? Só falta tá no banheiro, né? Dia 14 de dezembro, Ai, só jornada. falta estar no banheiro fazendo. Você tem que fazer os tratamentos no Maquiagem. cabelo e a maquiagem, viu, Pedro? É. Vou tentar. Dia 14 de dezembro vai ter lá a jornada da Sobra Fisioped respiratória. Espero que vocês todos possam estar lá. A Evo System vai estar lá, a Pulsar vai estar lá também. E lá a gente vai fazer o lançamento da Evo Kids, né? Para quem não conhece, estava perguntando aí. Aê! A Evo Kids é um sistema, um software, né, que nós criamos juntamente com as meninas para essa entrega de valor, né? Para permitir essa entrega de valor. É um sistema criado para uma melhor coleta de avaliação, melhor entrega, gerenciamento, monitoramento de dados desses pacientes pediátricos aí. Tivemos a felicidade de poder tê-las na criação desse software. E vamos estar lançando no dia 14 de dezembro, lá em São Paulo, tá bom? E é isso. Meninas, o que é que vocês querem falar aí para Eu, a gente eu só tenho liberar? a Palavras finais de agradecer. vocês. Eu só tenho a agradecer a participação, prazer sempre estar com vocês, meninos. A gente faz isso sempre com muito amor e carinho. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Sou meio louca, mas a gente gosta do que faz. A gente não gosta, não, a gente ama do que faz e a gente sempre Chicão aí, ó. prioriza. Ah, Chico, preconiza aí o boa assistência aos pacientes, valorizar o fisioterapeuta. A gente está de saco, né, desse jeito assim, de falar, olha, o fisioterapeuta não é valorizado, o fisioterapeuta não ganha muito, não ganha pouco, ganha pouco. Não, a gente, né, tem ótimo reconhecimento, desde que a gente mostre resultado, mostre valor. Então a gente vem com essas aulas, exatamente não só para oferecer atualização, mas para também empoderar as pessoas de que sim, a gente pode entregar excelentes resultados, tá? Então, mais uma vez, agradeço a participação e a gente se vê no próximo. Quem for então no evento, a gente se vê lá no sábado, na jornada da Sobrafim. Parabéns, Espero viu, vocês. viu, Ed? Excelente aula. Obrigada, Evelyn amigo. também. Fiquei aqui assistindo. Betinho, maravilhoso. Parabéns aí pelo trabalho. Sábado a gente vai estar aí. Estaremos Bom, juntos. A Evo vai estar lançando aí a Evo Kids. Tá ficando bem legal. Tá aí no forno. Tá últimos ajustes aí. Então vai ser uma oportunidade muito legal da gente apresentar e ajudar, né, as pessoas a mostrar esses resultados, né? Que acho que essa é um dos grandes temas aí da aula é tem que mostrar o resultado, né? E para mostrar, a gente não mostra de boca, a gente mostra com o documento, como os sim, relatórios que sim. vocês fazem, que estão Consciência, né, nos Chico? ajudando. Mostrando a ciência ao nosso Consciência, com lado, certeza, com certeza. é, com empatia, né? Porque a gente está falando de um público que sofre muito, então essa empatia, né, pelo nosso paciente. E também, né, o coleguismo, né, entre os profissionais, isso é muito importante também, a gente poder colaborar uns com os outros, porque se a fisioterapia é forte, todos são fortes. Então, a gente fica muito feliz aí Eu, de eu acredito poder muito nisso, colaborar. acredito muito nisso. E eu passo um pouquinho, não sou da PED, mas atendo PED lá no ambulatório e acompanho crianças com AME, especialmente AME e Duchenne. E a gente também tem experiência de decanulação com pacientes, né, tão graves, pacientes que têm essa condições
que são às vezes até progressivos ou estão estabilizados e que conseguem ficar, né, traqueostomizados. Eu sempre digo que a traqueostomia ela é um, uma coisa assim que é o inimigo da onça, né? Assim, aquela coisa que ajuda o paciente a sair da UTI, mas quem fica fora da UTI e que vai tirar a traqueostomia, essa leva anos, anos. Amanhã eu Sim, vou fazer amanhã eu vou fazer uma avaliação de um adolescente que tem 13 anos que foi traqueostomizada e não conseguiu sair ainda, os fisioterapeutas não, né, que acompanharam ela, e uma paciente que com certeza não tem indicação de traqueostomia. Mas esse processo de retirada é muito complicado, precisa de uma equipe muito. especializada, precisa de experiência e, às vezes, uma semana a mais na UTI vai economizar anos da vida de uma pessoa, né, de uma criança, especialmente de uma criança. Então, essa é uma ideia assim muito errada assim de que a traqueostomia facilita, de que a traqueostomia ajuda, né? Ao contrário, ela só atrapalha quando ela não é necessária, né? Obviamente que existem as necessidades, mas quando ela não é necessária, ela só traz prejuízo, né? Isola a criança tem dificuldade para a escola, tem alteração, né, Entende? do E eles desenvolvimento. perdem transporte, perdem a vaga em escola por conta da presença de traqueostomia. Outro aspecto, por exemplo, crianças com AME, se elas forem ventiladas e traqueostomizadas, elas perdem o direito ao tratamento, que é um tratamento curativo. Então, esse é um aspecto também, e às vezes a pessoa quer lá traqueostomizar a criança, sem dar a chance dela tomar o remédio, né, de mudar. Então, fico aqui sempre olhando e às vezes triste, né, como você falou, que nossos colegas às vezes têm essa atitude pouco empática. Mas valeu, bom saber que tem vocês aí iluminando, né, a nossa profissão. Exatamente. Obrigada, Beleza, gente. pessoal. Valeu, Então, galera. Boa noite aí. quero agradecer a todos pela presença. Batemos uma audiência muito grande, foi o recorde aqui do Pulsa Talks. Foi a nossa última edição de 2024 e nós vamos voltar em 2025, provavelmente no mês de fevereiro. Já temos o convidado, mas em breve vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos e grande abraço. Tchau, tchau. Meninas, beijo. Obrigadão. Beijo, gente. Obrigada mais uma vez.